Salve galera, começando mais um podcast Guild Teologia com Fogo, se liga aí. É isso aí galera, paz do Senhor para vocês, a paz de Cristo, graça e paz e graça. Recebam aí a paz do Senhor Jesus e que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Mais uma vez, eu sou Felipe Saraiva, líder do grupo GRDI, Guild, ou Remanescentes de Israel, adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 8. Estamos aqui iniciando mais um podcast Guild e o tema desse podcast é relacionamento com Deus, um tema sugerido pelo Lucas, que também está aqui comigo. Salve, Lucão. Salve, paz de Cristo. É isso aí, galera. Então, vamos para esse tema, muito bom esse tema, né? Falamos no primeiro podcast sobre a existência de Deus, argumentos sobre a existência. Agora vamos falar sobre relacionamento com Deus. É uma série muito legal aí que estamos preparando para vocês com todo carinho. E dentro dessa questão do relacionamento com Deus, a gente separou aqui alguns tópicos para nós entendermos isso e chegarmos numa conclusão bacana, feliz, alegre, com discussões ou sem discussões, né? A gente não sabe, Luquinhas, mas que certamente glorificará o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos falar sobre a relação ou o relacionamento de Deus com o homem, né? O que Deus pensa em se relacionar com o homem, sobre o que o homem pensa em se relacionar com Deus, qual é a condição e tal, os meios que Deus utilizou para esse relacionamento, os meios que o homem pode utilizar, deve utilizar, e qual é a essência desse relacionamento, tá bom? Então vamos começar o nosso podcast com o primeiro tópico, Deus para com o homem, ou Deus e o homem nessa questão do relacionamento, o que Deus entende, o que Deus revela para nós desse desejo de se relacionar com o homem. Quero chamar aqui o texto bíblico de Gênesis 1:27. Gênesis 1:27, o Lucas vai fazer a leitura pra gente. O 26 e o 27. Pode ler, Luquinhas. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves no céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pronto, então esse texto, para a gente começar nosso podcast, é um texto que nós usamos para falar sobre a criação do homem. E se nós separarmos o homem ou o ser humano aqui, ele é criado por último, a última etapa, vamos dizer assim, da criação de Deus, como sendo o homem então a coroa da criação de Deus, né? Aquele bolo, a cereja, isso, Lucas, a cereja do bolo, é isso mesmo, eu já ia falar o bolo da cereja, né? Mas é a cereja do bolo, a coroa da criação. E aí Deus coloca ali, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele vai dominar. E assim Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Lembre-se, macho e fêmea, que bem guardado aí para vocês, tá bom? Mas quando Deus fala, criou conforme a sua imagem e a sua semelhança, a primeira ideia que nós podemos trabalhar aqui disso, e que é o que nós vamos usar para esse podcast, é a questão da semelhança e da imagem como sendo seres racionais, capazes de dialogar, conversar, capazes de entender uma voz, entender uma palavra, entender um sentimento, né? Isso que quer ser a imagem e semelhança. Os animais não conseguem, os animais que nós dizemos outros, não que o homem não seja um animal, tem muito homem animal por aí também, né, Lucas? Mas os animais não conseguem ter esse relacionamento, todo esse entendimento que o homem tem como coroa da criação. E se nós compreendermos isso, nós vamos ver que Deus, podemos chegar a uma conclusão de que Deus, ele criou o homem para, claro, revelar o seu amor, a sua bondade, compartilhar a vida
né, extraordinária que está nele, Deus, e com o objetivo do homem se relacionar com Deus e Deus se relacionar com o homem. Isso é muito lindo se pararmos para pensar. Por quê? Porque Deus o criou o homem só para adorá-lo, apesar de ser o papel principal e a razão, a missão, a razão da igreja ou do ser humano existir, adorar a Deus. Porque os anjos adoravam a Deus, já havia adoração a Deus. E se Deus fizesse isso, ele seria muito carrasco, né? Talvez eu vou criar pessoas só para me adorarem, para mostrar que eu sou Deus, né? Então acho que esse não é o perfil do Deus da Bíblia. E aí nós vemos como perfil do Deus da Bíblia a questão do relacionamento. Então Deus, ele cria o homem com intelecto para que o homem consiga conversar com ele, falar com ele, entendê-lo, percebê-lo, senti-lo, se relacionar com Deus. Então Deus é quem cria o homem e cria assim de fato o relacionamento. E Deus gosta tanto de relacionamento que ele viu que o homem estava só. Para algumas pessoas vão entender isso como uma grande questão, né? O homem estava só, então Deus fez a ele uma adjuntora, fez a ele a mulher, a fêmea, né? Para que o homem não estivesse sozinho, pudesse relacionar-se com outra pessoa da sua mesma espécie, a não ser se relacionar somente com Deus. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Ele cria o homem, claro, para mostrar a sua glória, para compartilhar a vida, para que o homem o adore certamente, mas o objetivo aqui é relacionamento, é intimidade. Então, se nós conseguimos entender que Deus, na criação, pensava nisso, não se relacionar com Deus seria, de fato, Luquinhas, idiotice, seria tolice, porque olha o que Deus fez por nós, né? Olha o tamanho do desejo, da profundidade, da vontade de Deus. Foi profético agora, hein? O desejo da profundidade, da vontade de Deus de se relacionar com o homem. E mesmo que a gente não queira, né? Ele vai atrás. Ele foi até o Éden, ele foi até diversas passagens. Exatamente, é o que nós vamos trabalhar já. O Lucas já está ansioso aqui, gente. Mas é isso. Deus, ele sempre esteve e está interessado em se relacionar com o homem. Isso já parte desde a criação. Então, Gênesis 1, 26, 27 nos deixa isso de forma muito clara. E aí vão surgir algumas teorias, por exemplo, como o deísmo, ou algumas outras teorias, que elas vão dizer que Deus ele criou, né, ele criou todas as coisas, porém ele abandonou a criação, né, o homem está sozinho nela e as criaturas estão sozinhos nelas, entre aspas, abandonados, se virem, como se Deus tivesse dado o start, né, no que nós chamamos de mundo, de igreja, de céu, de terra, e abandonou. E não é isso. Nós vamos ver lá em Gênesis 3, Lucas vai abrir para a gente ler lá em Gênesis 3, o quanto Deus estava interessado e não abandonou, né? Na verdade, desculpa Lucas, é Gênesis 2. Gênesis 2 aí tem o versículo 7. O versículo 7 vai falar sobre a criação de Deus. Esse aqui eu vou ler, o Lucas vai ler o versículo de número 15 e depois o versículo número 18. Para já quebrar essa ideia de que Deus abandonou e estamos ao léu e onde está Deus? Presta atenção. Então, Gênesis 2,7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Falando da forma como Deus criou o homem. É muito especial, muito lindo. Deus, ele coloca as mãos na criação. Já tem aí um contato e um relacionamento nessa parte, né? Todas as outras criações, ele disse haja. Mas ao homem ele disse, façamos, ou seja, é uma ação que Deus faz, não só de falar, mas de ter um toque. Isso é maravilhoso, meu irmão, isso é maravilhoso. Eu já lembro do tocou-me, Jesus tocou-me, não vou arriscar aqui não, tá bom? Mas olha o versículo de número 15, lê para nós aí, Luquinhas. Versículo número 15, né? Isso. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Agora lê o 18 também. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Exatamente. Agora, Gênesis 3,8 diz o seguinte, só para complementar. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde,
o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deixa um pouquinho essa segunda parte guardadinha, né? Põe numa caixinha aí. Mas ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava. Então Deus, ele cria o homem, coloca o homem no jardim do Éden como uma função de lavrar, de cuidar daquilo que Deus deu para ele. Dá ao homem uma disjuntora para que o homem também não esteja só, possa se relacionar com outra pessoa da mesma espécie, já falamos sobre isso. E parece que esse texto deixa isso claro, que parece que era um costume Deus vir, né, na viração do dia, né, no vento suave da tarde, na viração do dia, Deus vinha para se relacionar e conversar com o homem e com a mulher. Então, olha como Deus não abandona a sua criação. E nós vamos ver isso diversas vezes nas páginas da Escritura. O Senhor Jesus mesmo dizendo lá em Lucas, em Mateus 6, que ele cuida dos pardais, que ele cuida dos lírios do campo, né? E que eles têm valor para Deus. Imagine quanto mais vocês, né? Então, olha como Deus não abandona a sua criação. Ele cuida desde dos animais, né? Os animaizinhos, como diz alguns, né? Mais românticos nessa questão, e também os seres humaninhos, como nós. O Senhor sempre está buscando esse relacionamento, esse cuidado com o homem, com a sua criatura. Isso é bom, hein? Isso é maravilhoso. Passando para o próximo tópico, a gente vai agora entrar, sabendo que Deus ele cria o homem e no objetivo da criação do homem também está se relacionar com ele, também está em conversar, ter intimidade, proximidade, já na criação, no toque, ou na viração do dia no jardim. Nós vemos isso de maneira muito, muito clara. Então é um teísmo em que Deus se relaciona com sua criatura. Agora vejamos e tentamos entender a relação do homem com Deus, né? Então Deus quis relacionar-se com o homem, tomou a iniciativa, e nós vamos ver que essa iniciativa ela é sempre de Deus. E agora o homem em relação a Deus. Então, para mim, eu tenho que Adão tinha prazer de falar com Deus. O que você acha, Lucas? Com certeza tinha. Eu creio também nisso. Ele também é de encontro, né? Com certeza. Exatamente. Então, dá para nós entendermos isso pela própria Escritura. Mas algo ali na história do homem, em seu relacionamento com Deus, que quebra essa intimidade, quebra esse prazer. E nós lemos aqui em Gênesis 3:8 uma parte disso. Mas em Gênesis 3, no comecinho, né, tem um versículo ali, versículo de número 6. Leia, Luquinhas, pra gente. Gênesis 3:6. Olha o que aconteceu. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, nesse exato momento, parece que por conta do desejo, do orgulho de ter o conhecimento do bem e do mal, né, pela cobiça, né, pelo desejo de consumir aquele fruto e as promessas que a serpente, veja bem, as promessas que a serpente fez, parece que o homem ele despreza o seu relacionamento com Deus e coloca os seus desejos, a sua vontade na frente. Aí começou toda a merda. Aí começou. Talvez não seria esse termo para a gente usar aqui, mas toda M, vamos colocar aqui, né? Toda M começou por aí, né, gente? Toda M. Mas, veja bem, eles acreditaram mais na promessa da serpente do que na promessa de Deus. Então, veja bem, se realmente dá para nós percebermos se aquele relacionamento que eles tinham com Deus era um relacionamento que estava arraigado no coração deles. Porque eu entendo o seguinte, se nós tivermos um relacionamento com Deus, na essência que ele é, e nós vamos falar sobre a essência já, no finalzinho desse podcast, já no final do podcast, fica meio complicado, mas se nós tivermos um relacionamento tão forte, tão íntimo com Deus, um relacionamento que resulte em parecermos com Ele, em sermos semelhantes a Ele, dificilmente nós vamos querer algo que prejudique, machuque, fira esse relacionamento com Deus.
E foi o que aconteceu aqui. O desejo, né, falou maior do que o desejo carnal e das promessas da serpente, falou mais do que o prazer que ele tinha de se relacionar com Deus e de ouvir as promessas de Deus. A promessa de Deus era: se comer, morreu. Comer, morreu, né? Mas a promessa da serpente: não é muito bem assim, vocês vão parecer com Deus, tal. Trabalhou no orgulho, no desejo, e aí eles acabaram sucumbindo. E nesse ponto em que eles desprezaram o relacionamento com Deus, uma barreira se levantou. Uma barreira, Lucas, uma barreira, galera que me ouve aí, uma barreira se levantou. Essa é a barreira do pecado. Então, o pecado é errar o alvo, é transgredir, ou seja, ultrapassar o limite, é perder a identidade, é gostar de coisas que não agradam a Deus, ou pensar de forma em que eu excluo Deus. Então nós conseguimos ver tudo isso na ação de Adão e Eva comerem o fruto. E esse pecado levanta. E quando esse pecado levanta, aí eu chamo o texto do versículo número 8, de Gênesis 3:8, a parte B. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Então, levantou-se um muro. Deus veio para o cotidiano, para a conversa diária que eles tinham, e um muro do pecado já estava instalado. Esse muro fez com que eles tivessem vergonha, medo e se escondessem de Deus, ao invés de se aproximarem, como o Lucas colocou muito bem agora há pouco. E este pecado é que atrapalha, este muro, o pecado é que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Romanos 3:23 vai dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados, afastados, não tem parte na glória de Deus. Então o pecado, ele faz isso, né? Ele, além de atrapalhar o relacionamento, não permite que eu contemple e veja a glória de Deus. Certamente no relacionamento que eles tinham, essa glória era manifestada, né? E eu quero pedir que o Lucas leia também Isaías 59, versículos 1 e 2. Esse texto, ele é muito forte, né? É um cajado do Senhor para os nossos corações. Isaías 59. 59, versículo 1 e 2. 1 e 2. Leia com voz de autoridade aí, profeta. Eu não tenho essa voz aí, não. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Não ouça. Exatamente. Para que, então, preste bem atenção. As mãos do Senhor não estão encolhidas para abençoar, e nem os seus ouvidos tapados. Mas ele vai dizer o versículo 2, na verdade são os seus pecados que impedem vocês de serem ouvidos e receberem as bênçãos de Deus. Então, olha a gravidade do pecado no relacionamento com Deus. Então, creio que aqui o Senhor faz um grande apelo ao arrependimento, um grande apelo ao arrependam-se e de fato vocês serão ouvidos. Jesus, depois que fala que cura o cego lá em João capítulo 9, o cego vai dar o testemunho e vai dizer: olha, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, falando sobre Jesus, né, ter curado ele e rogado ao Pai para ter curado. Então ele deixa algo muito claro: Deus não ouve pecadores. Há uma barreira que impede de um pecador orgulhoso, um pecador autossuficiente ou sentindo-se autossuficiente, de ser ouvido por Deus, ao contrário do que o salmista vai dizer no Salmo 51, né? Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Então eu creio que isso aqui é um grande apelo de Deus: arrependam-se, vocês novamente serão ouvidos e as minhas mãos abençoarão a vocês. Então, o homem para com Deus, ele, vou classificar aqui, hein, Lucas, pode ter polêmica aí, mas o homem, no geral, o homem pecador para com Deus, ele tem a tendência, né, ou certamente ele tem cravado ali o desprezo de se relacionar com Deus. Basta nós olharmos para a nossa sociedade, né, olhamos para a história, nós vamos ver que os homens tomam decisões, fazem
os seus atos, praticam as suas obras sem sequer perguntar se Deus se agrada ou não. Não é nem para se perguntar para Deus, mas perguntar se Deus se agrada ou não. Então falta essa intimidade, esse relacionamento. Por quê? Porque aqui vai ser forte, Luquinhas. Isso aqui veio forte. Por quê? Porque entre o seu pecado, né? Entre o seu desejo e o seu pecado, existe Deus. E se Deus atrapalha você de sucumbir, mastigar, comer o seu pecado, então eu prefiro excluir Deus e participar do pecado. Eita, pode fazer um apelo já. Quando na verdade, Lucas, eu deveria excluir o pecado e me alimentar da presença e do relacionamento com Deus. Essa aqui foi forte, hein? Essa foi muito forte, Senhor Jesus que mandou. Então, entre o meu pecado, entre o pecado que me aparece e o meu desejo está Deus. Então, se eu quero praticar o pecado, então eu excluo Deus, a sua palavra, excluo o relacionamento, deixo ele de canto, né? Como se eu pudesse fazer isso. E vou participar dos meus pecados. Então, faça o contrário. Então, já uma dica aí do relacionamento com Deus. Então, tire o pecado da sua vida para que você se relacione melhor com Deus. Isso é de suma importância. E aí nós vamos entrar aqui no nosso terceiro tópico, que é meios que Deus encontrou ou que Deus fez, realizou para se relacionar com o homem novamente, para que o homem tivesse esta oportunidade, né? E isso de fato também é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Primeiro meio que Deus encontra aí, ou que Deus acaba utilizando, o meio da autorrevelação. Gênesis 12, Jesus, né, Deus, no caso, vai chegar até Abraão e vai chamar Abraão para fora. Veja bem, ele chega até Abraão e chama Abraão para fora. Se Abraão já servisse a Deus, Abraão ia para fora para falar com Deus. Ou Abraão começaria o diálogo. Mas Abraão ele não conhecia Deus, conhecia outros deuses da sua nação. Ele não conhecia Deus. Então Deus vai até Abraão e chama Abraão para fora para ter um particular com ele. É a autorrevelação. Deus se autorrevela. E Abraão pela fé, gente, puramente pela fé, crendo na voz que ele ouviu, na revelação que ele teve de Deus, porque ele não viu, ele apenas ouviu. E por isso que Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, apenas pelo ouvir, a fé que ele teve nesta palavra, ele passou a servir a Deus, largou a sua parentela e foi seguir o caminho que Deus mostrou para ele. E isso de fato é maravilhoso, né? E temos muitas outras revelações que Deus faz. Sim, tem várias outras, além dessas duas que foram citadas, tem a de Moisés também, né? Exatamente. Teve a sarça ardente e teve diversas outras pela frente, até com Davi, quando era pequeno já, com Samuel antes de nascer, com Jeremias antes de nascer, já foi chamado. Exatamente. Então, e até chegar na cruz, né, que é o ápice do relacionamento. Exatamente. Então, Deus sempre buscou meios de se relacionar com o homem, e a autorrevelação eu dei. Por exemplo, Lucas citou o caso de Samuel, né? Samuel, menino Samuel, e ele ouviu a voz de Deus, Samuel, né? E Samuel não conhecia, mas o profeta ensinou o caminho para Samuel, e Samuel passou a conhecer e entender a voz de Deus. Isso também é deveras, vou usar aqui um termo mais, né? É muito maravilhoso, é top demais, né? Então essa autorrelação, então Deus auto se revela. E a revelação de Deus, ela tem princípio, por exemplo, nas escrituras, na criação e na pessoa de Cristo, nós vamos falar já, tá? Então é Deus que vem até nós, né? Primeiro, para que depois nós vamos até Ele. Isso siga-me, é maravilhoso. Né? Jesus já dizia, siga-me. Exatamente, siga-me. Ele veio, agora nós precisamos ir atrás dele. Forte, hein? Outro meio que Deus usou bastante no Antigo Testamento, né, e usa até hoje também, os profetas. Profeta no hebraico é Navi, que literalmente é isso, boca de Deus, ou representante da fala de Deus, que comunica o que Deus tem para o povo. E um profeta, ele era sempre levantado para corrigir e animar o povo.
Lucas citou aqui a passagem de Moisés na sarça ardente, e lá Deus também se auto-revela dizendo, eu sou o que sou, e dá uma ordem, vai dizer para o povo que eu ouvi as orações deles, e que agora eu estou entrando em ação para libertar o povo de Israel, porque chegou o tempo certo e assim. Então, uma palavra de ânimo para animar o povo. Mas, por exemplo, se nós lermos a história dos juízes, né, de Israel, os profetas que se levantavam, ou os juízes que se levantavam, ou principalmente os profetas na época do reinado de Israel, quando eles procuraram um rei, né, na tentativa de se parecerem mais com as outras nações, Deus sempre levantou um profeta para apontar o erro. Olha, vocês estão servindo a outros deuses, não foi para isso que eu dei a terra para vocês, não foi para isso que eu tirei vocês do Egito, voltem a me servir. E os profetas aí tem vários, Elias, Eliseu, né, o próprio Natan que falou com Davi, e tantos outros profetas, Micaías, e tantos outros profetas que o Senhor foi usando. Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores todos, né, Oséias, Ageu, não vou citar aqui para não passar vergonha e errar, mas não, a gente sabe sim, eu só não quero falar, tá bom? Brincadeira, mas todos esses profetas era Deus chamando o povo para perto dele, para próximo de si, né, e animando o povo a seguir o caminho do relacionamento. Tem um caso que eu acho de suma importância aqui nós falarmos, é o de Esdras, né? Quando eles leem a lei do Senhor, né? No regresso da Babilônia, e ali todo o povo se lamenta, chora na praça, sendo avivados por Deus nesse relacionamento, pois viu que estava fazendo tudo errado. Agora eles querem fazer algo certo para se relacionar com Jesus. Então Deus sempre usou os meios dos profetas, homens que ele levantou para trazer para si no relacionamento. Sim, você pode perceber também que Deus quer tanto se relacionar com o homem que ele nunca chega e dá só a sentença, ele nunca chega e fala, você está em pecado e pronto, corta fora. Exatamente. Ele sempre fala, aponta o erro e mostra um jeito de arrumar, jeito de consertar essa ponte, né, entre os Isso dois. É maravilhoso, é isso aí. Deus sempre, ele mostra o problema e já faz a ponte para que o problema seja resolvido. Então, é nesse ponto que Deus usa bastante os profetas. Tá? Por exemplo, João Batista, arrependei-os, pois está próximo o reino de Deus. Olha a preocupação de Deus, né, Lucas? Arrependam-se. De antemão, já mandou. De antemão. Então, tá chegando o reino de Deus, tá chegando o reino dos céus, na pessoa de Cristo. Eu vim aqui preparar o caminho e o que Deus diz arrependam-se, mudem de direção, vem para a direção certa para vocês viverem algo novo e sobrenatural. Isso é muito bom, glória a Deus. E um terceiro meio que o Lucas até citou aqui com felicidade, Cristo. Então Cristo, creio eu assim dessa forma, o Lucas vai abrir para a gente lá em Hebreus 1, e capítulo 1, versículo 1 e 2, Cristo é usado ou é o meio pelo qual Deus escolheu para nos atrair para Ele. Como ele diz lá em João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei para mim. Cristo acho que é o centro dessa busca de Deus de relacionar. É o ápice da pregação e do discurso de Deus, porque ele é o verbo é aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, né, Lucas? O discurso, daquilo que eu penso e sinto. Também que alguém discurso discute o que pensa e sente. Então, se quisermos saber o que Deus pensa e sente de nós, olhemos para o verbo Jesus. Ele sente amor, ele pensa que estamos errados e é necessário voltar nesse relacionamento. Lê pra gente aí, Lucas, Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, e quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, olha isso. Ele vai falando aqui de Cristo como herdeiro do mundo, mas ele diz, olha, falou de diversas formas e de muitas maneiras, profetas, os milagres, as ações miraculosas. Aprove Deus, aprove Deus. Foi do agrado de Deus enviar Jesus como a manifestação do seu amor, da sua graça, da sua justiça, do seu perdão e do desejo de se relacionar com o homem. Então, a cruz, gente, ou a salvação do homem, vamos dizer assim, a salvação do homem não é o final. É um meio pelo qual Deus usa
para que o homem viva o objetivo final, que é o relacionamento com Deus. Então entrou o pecado. Para que o pecado saia, é necessário que alguém o tire. E Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, do coração dos homens que outrora pecadores, agora arrependidos, servem a Deus. Então Jesus é aquele que vem acabar com a barreira que nos atrapalhava. E nós conseguimos ver isso lá em João 19, quando ele está na cruz, ele diz: Tetelestai, está consumado. Ou seja, ele está dizendo, está pago aquilo que era necessário pagar, né, em questão de sangue, em questão de oferta pelo pecado, por expiação, por remoção do pecado, e agora está pago. No momento que Jesus diz isso, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Aquele véu separava o lugar santo do santíssimo. O santíssimo era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, a sua glória. E quando aquele véu se rasga, é Jesus dizendo, está consumado, e Deus dizendo, eu aceito, e da minha parte não tem mais problema nenhum. Eu estou quebrando esse muro que impedia, eu estou rasgando, e agora os homens podem se achegar para me adorar. E aí o Espírito Santo nos empurra, nos convence desta graça e nos empurra para vivermos este momento tão especial de relacionamento com Deus. Salmo Mariano tem um hino muito legal, que é o Adorarei. Ele fala, ninguém agora vai sentir por mim, né? Porque antigamente era o sacerdote que ia no lugar das pessoas, agora não. O próprio homem é um sacerdote e ele pode entrar para adorar a Deus. Hebreus 4 vai dizer, tendo confiança, acheguemos ao trono da graça aquilo que nos está proposto. Né? Então, chegue com confiança ao trono da graça. Hebreus vai dizer isso, Hebreus 4 ou Hebreus 10, não vou lembrar agora, mas diz lá em Hebreus, tá na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse está lá, brincadeira, tá em Hebreus, né, que agora precisamos entrar com confiança diante do Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso, e é a obra que Jesus realiza. Jesus Cristo é quem nos leva até Deus. Paulo vai dizer, né, que Jesus Cristo, ele reconciliou consigo todas as coisas, né, quebrou o muro da inimizade que havia entre gentios e judeus, e que ambos estavam em pecados diante de Deus, e agora todos podem chegar para adorar a Deus. Servos, ricos, pobres, homens, mulheres, de várias etnias e povos agora podem servir e adorar a Deus. Ele vai dizer ainda no versículo Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos pecados e Jesus nos vivificou para o relacionamento com Deus, para a intimidade com o Senhor nosso Deus. Isso, meu irmão, merece que você dê aí 1 milhão de glórias para o Senhor Jesus nesta hora. Vou dar um de pregador. Se você recebe esta palavra, levanta a sua mão no lugar mais alto que você pode e dê um glória para o Senhor nosso Deus. Então, olha que maravilhoso. Então, Deus sempre foi o primeiro e o mais interessado no relacionamento com o homem, nesse relacionamento entre Deus e o homem, e ele sempre deu o primeiro passo, e o último passo foi Cristo. Agora, como Lucas disse, é hora de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Amém? Glória a Deus. Passando aí para o quarto tópico, né? E já encaminhando daqui a pouquinho para o nosso final, meios que o homem tem para se relacionar com o Senhor nosso Deus. E aí são muitos meios, mas eu separei 4 meios aqui, nós separamos para que vocês possam ter um entendimento maior. Primeiro é a comunhão com Cristo. Se Cristo é aquele que é a voz de Deus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o discurso do amor e do que Deus pensa, do que Deus sente, do que Deus pensa sobre a humanidade. É Ele quem tira o pecado. Então, a comunhão com Cristo é extremamente necessária para que nós tenhamos esse relacionamento com Deus. O caso é ler em João 14,6. Leia, Luquinhas, para nós. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que top. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o caminho que vos leva até o relacionamento com Deus. Eu sou a verdade que garante vocês na presença de Deus. E eu sou a vida que concede que vocês tenham relacionamento com Deus. E olha o que diz o finalzinho.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Ele está apontando para ele mesmo quando ele diz isso. Então ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Então se eu estou em Cristo, eu estou com o Pai, porque nós entendemos a questão da Trindade, e eu já estou em relacionamento com Deus, já estou em comunhão com Deus se eu tiver comunhão com Cristo. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança, novo relacionamento, né? Pensa numa aliança de casamento, de noivado, circular, que nunca para o relacionamento, ele é contínuo, não tem interrupção, né? Não tem arestas, é redondo, é circular, é contínuo. Então é exatamente isso que o Senhor diz. Ninguém vem ao Pai, eu sou o Pai. Então ninguém vem se não for por mim, pelo sacrifício que eu realizo. Então estar em comunhão com Cristo é ter relacionamento e intimidade com Deus. Sem Cristo, sem intimidade com Deus. Sem Cristo, sem nada, meu irmão. Só terra, não, Luquinhas? Só terra. Segundo, a comunhão com o Espírito. Lucas vai abrir lá em Romanos 8, mas um pouquinho mais para cima, Lucas, no versículo 15 ou 16, ou versículo 16, quando vai dizer sobre o Espírito Santo. Diz aí, varão. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o 15 também. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estenderdes o temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, olha que top isso. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então, essa é a comunhão com o Espírito, né? Ele vem até a nossa parte espiritual e testifica: olha, você é filho de Deus e agora você pode clamar Abba, Pai. Abba, Pai, gente, é papai ou paizinho, é algo muito íntimo. Quem é escravo naquela época não poderia usar o termo Abba, né? Por exemplo, geralmente um escravo tinha o costume de chamar o seu senhor de pai, se nasceu na casa, tal, etc. Mas agora está dizendo que nós somos adotados, né, uma adoção como filhos através de Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito, e podemos chamar Jesus de Abba, Abba, Pai, Paizinho, na intimidade. Os ramos enxertados, né? Exatamente, Lucas, nós somos enxertados, mas mesmo assim temos a possibilidade de sermos cogidos como filhos de Deus. É o que João vai dizer em João 1,12, né? Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, e deu o direito de todo aquele que nele crê ser chamado de filho. Ali filho é filho pequeno, criança, é um menino que está nascendo para o relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso. Então quem crê em Jesus, o filho mais velho, né, passa a ser um filho mais novo na presença de Deus e poder chamar Jesus de pai, papai, Abba, Pai, Abba, paizinho. Isso é maravilhoso, Lucas. E se nós passarmos a aplicar essa questão da adoção, de sermos como filho, pare para pensar, gente. Às vezes, não estou dizendo que, né, um filho natural não é amado, mas às vezes o filho ele é gerado de forma indesejada. Uma noite, sem compromisso com Deus, né, de relacionamento sexual, ou no casamento não era a hora que era para vir e acabou vindo, né? Dentro do pensamento do casal não era o momento certo para vir. O filho veio, o filho é amado, ou às vezes também não é amado por conta dessa situação. Mas é difícil um filho adotado, é mais difícil um filho adotado não ser amado. Porque ele foi escolhido, né? Sim. Alguém foi até um orfanato ou algo do tipo, né? Escolheu e tomou para si como filho. Parece que ele é muito mais amado, desejado, muito mais planejado ou escolhido para esse amor. Isso é de se pensar, de refletir. Tamanha graça que o Senhor tem em nos adotar, e escolheu em nos adotar, né? Foi uma graça dele sobre nossas vidas. Que top, hein? Que maravilhoso. Terceiro meio que o homem tem são as escrituras. O Lucas abriu lá em Oséias 6,3. Deixa eu ver se é esse texto mesmo, Lucas, que eu coloquei e não conferi. Oséias 6,3. Isso, é isso aí, pode ler. Oséias 6,3. Conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, né? Isso. Que rega a terra. Exatamente. Então, olha aí, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E as Escrituras, a palavra de Deus, aqui ele está dizendo sobre a palavra, sobre clamar a Deus e estar ligado na palavra. Então, ele está dizendo, olha, é hora de a gente começar a voltar nas nossas raízes, na palavra, na Escritura de Deus, para que nós venhamos o conhecer. E a Bíblia, gente, na verdade, ela não é a história de muitos homens que falam sobre Deus. É a história de Deus que utilizou muitos homens para contar a sua história. Sim. Forte, hein? Gostoso, né? Isso é maravilhoso. Então, lendo as Escrituras, eu não encontro algo, ou só uma regra de fé, mas eu encontro alguém. Quem? O Deus Todo-Poderoso está nas Escrituras, né? Do princípio ao fim. Ele já é apresentado como já existente e manifestando a sua graça, o seu poder, seu amor, né? O seu perfil, o seu caráter divino tão maravilhoso. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Para não perdermos muito tempo, tópico 4, né? O meio 4, né, Lucas? Eu já estava aqui confundindo. O meio 4, né, o quarto meio que nós podemos encontrar para se relacionar com Deus, e é a oração. Lucas já abriu aí Jeremias 33, versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias. Desculpa, versículo 3. Opa. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, clama a mim e responder-te-ei. É uma promessa de Deus. Se nós dobrarmos os nossos joelhos para clamar ao Senhor, Ele nos responderá. Então não tem como você orar e orar sobre as paredes. Às vezes a gente tem esse pensamento todo terreno, né? Estou aqui orando para as paredes. Não. Você está orando, Deus está ouvindo a sua oração e Deus vai responder, claro, se você não for um pecador. Então por isso que é importante se arrepender antes de começar a pedir alguma coisa para o Senhor. Mas clamar ao Senhor com um coração contrito e quebrantado, pobre de espírito, porque esse é o bem-aventurado, o Senhor responde. E na resposta do Senhor, Lucas, o que tem ali, Lucas? Revelação. Sim. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Claro que tem um contexto para Jeremias, né? E é lindo esse texto porque Jeremias estava preso ainda, né? Por pregar a palavra de Deus fielmente. E Deus está dizendo, mesmo você preso aí, mas me clamando, eu tenho coisa nova para anunciar para você. Então, nós conhecemos mais a Deus, melhor o nosso Deus quando nós oramos a Ele, quando nós nos relacionamos falando. Oração é falar, comunicar, conversar com Deus. E Jesus, por diversas vezes, aparece no Novo Testamento, Luquinhas, orando no monte, nas casas, com as pessoas. Jesus aparece orando e nos ensina a orar, nos dá um modelo de oração. E o modelo de oração é um modelo que começa com adoração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. De entrega, seja feita a tua vontade. Um modelo em que há perdão de pecados, ou há pedido de perdão de pecados, porque se eu não peço perdão ao Senhor nosso Deus, eu não estou orando. É necessário ter perdão na oração. Se eu oro, eu peço perdão. Se eu não perdoo, é porque eu também não oro, porque Jesus me ensina a perdoar e pedir perdão na oração. E depois de necessidade e por fim adoração. Então o Senhor nos dá um modelo até para que nós oremos e busquemos a Ele. A igreja fazia constante oração. A igreja fazia muita oração. Então é importante para nós conhecermos o Senhor e apresentarmos ao Senhor, nós orarmos. Dessa forma são os meios que o homem tem para encontrar e conversar com o Senhor. Comunhão com Cristo, com o Espírito Santo, com as Escrituras e em oração. É isso de fato necessário. Amém? Caminhando aí para o final, vamos falar sobre a essência desse relacionamento. E aí eu também nós separamos aí 4 tópicos, né? 4 pontos aí interessantes nesse fechamento da essência, né? Desse relacionamento. E qual que é a essência do relacionamento com Deus, né?
é aquilo que Deus mesmo propõe dele mesmo nesse relacionamento, que é amor, fidelidade, ou para nós, fidelidade e fé, graça e bondade. Isso é essencial nesse relacionamento com Deus. Amor, porque em João 3,16 está muito claro, Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que levou a Deus enviar Jesus como meio de buscar o homem para se relacionar foi o amor. E aí nós começamos a compreender que o amor não é apenas um mero sentimento, ou apenas uma mera emoção, ou apenas gostar, mas é fazer algo que demonstre o meu amor. O amor então é uma ação, amar é uma ação. Então Deus realiza esta ação e demonstra o seu amor entregando o que ele tinha de melhor. Quem? Jesus Cristo, no pior dos lugares, na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos sair da morte e passar para a vida eterna, que é se relacionar com o Senhor nosso Deus. Segundo, a fidelidade ou fé. Fidelidade, ela vem de Deus, é um atributo do caráter de Deus, né? A fidelidade. O Senhor Deus, ele é fiel. Paulo vai dizer a Timóteo que, sendo Deus fiel, ele precisa permanecer fiel e não pode negar a si mesmo. Paulo falando na carta de Timóteo. Gálatas 5:22, o Lucas vai ler pra gente. Lê aí, Luquinhas, pra gente o que falar. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso, temperança. Mas veja ali o elemento fé, com um fruto do Espírito Santo em nós. O amor também está ali, a paz também está, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Mas vamos destacar aqui a fé, porque lá em Hebreus 11:6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível se apresentar a Deus. Então, o elemento essencial também é a fé. Paulo vai dizer que a fé, a esperança e o amor eles permanecem para sempre, mas o amor ainda é o mais forte. Mas a fé, crer em Deus, crer que Ele existe, crer no amor dele na cruz do Calvário, é essencial para o relacionamento. E crer ao ponto de ser fiel, Lucas. Crer ao ponto de ser fiel. E ser fiel independente da circunstância que há fora, ou independente dos conflitos que há comigo, ou independente se eu recebi algo que eu queria receber ou não recebi de Deus ou de qualquer outra coisa, independente de tudo, eu permaneço naquilo que eu fui chamado. Eu sou fiel, eu permaneço firme na minha crença em Deus, o meu Senhor. Então, mas ser fiel ao Senhor é um caráter, não é simplesmente uma ação, mas é ser fiel a Deus, é ter um caráter de fidelidade, ser firme no propósito em servir ao Senhor e se relacionar com Ele todo o tempo. Crer ao ponto de ser fiel em qualquer circunstância. Como Jó, né? Fiel ao Senhor nosso Deus, não negou ao Senhor nosso Deus. Graça, Tito 2:11, Lucas já abriu aí, vai ler para nós, Lucão. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado. Algumas traduções vai dizer, a graça de Deus tem se manifestado salvadora, ou trazendo salvação a todos os homens. Este elemento da graça, ele é essencial para o relacionamento de Deus. Por quê? Porque foi por causa de Deus, foi pelo meio de Deus e é para Deus, como Paulo vai dizer, dele, por ele e por ele todas as coisas, que nós podemos nos relacionar com Ele. Se Deus não tivesse graça de nós continuaríamos em nossos pecados. Como diz o salmista, num charco de lodo e de lama, né, Luquinhas? Sujo, maltrapilho, abandonado, assim como o Lucas às vezes quando acorda para ir para IBD. Brincadeira, mas se não fosse a graça, esse favor imerecido de Deus, em Deus nos dar o que nós não merecíamos de forma alguma, este favor, esta graça, nós não poderíamos nos relacionar com Deus.
E ter isso, saber disso, nos faz entender e se relacionar melhor com Deus. Porque eu nunca vou chegar com Deus de nariz empinado, nunca vou chegar com Deus colocando Deus contra a parede, se eu pudesse fazer isso, né? Ou apontando alguma coisa para Deus, porque eu sei que se não fosse Ele, eu nem mesmo poderia falar com Ele. Nem dedo eu teria para apontar. Nem dedo, né? Teria para apontar para Deus. Então, toda vez que você chegar diante de Deus para conversar com Ele, para orar, para ler as Escrituras, lembre da graça. É a graça. Eu tô aqui, mas eu tô aqui sem merecer. Isso certamente já vai constranger, apertar, abençoar o seu coração. Eu tenho certeza disso. Amém? Esse favor merecido do Senhor nosso Deus. E por fim, eu quero finalizar com a bondade. A bondade como essencial nesse relacionamento. Por quê? Porque o Salmo 23:6 vai dizer que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então Deus, ele em todo tempo nesse relacionamento com o homem, com aquele que o serve de fato, ele é bom. Por mais que as circunstâncias não pareçam tão agradáveis ou confortáveis, mas em tudo ele é bom, ele nunca deixa de ser bom. Nas crises, na pandemia, na doença, na dificuldade, na falta de emprego, nas lutas, Deus sempre é bom, nunca deixou de ser bom. A bondade dele sempre nos acompanha, apesar de algumas circunstâncias nos parecerem desconfortáveis. E Deus sempre se mostra bom para conosco. Agora, se eu não for bom, principalmente para com o meu próximo, em amor ao meu próximo, já cumprindo tudo que o Senhor fez na minha vida, eu não vou conseguir me relacionar com Deus. Se eu não consigo transparecer, passar toda essa bondade, toda essa graça, todo esse amor, toda essa fidelidade de Deus que se mostra para mim em essência nesse relacionamento, que o Senhor fez para se relacionar comigo em bondade para com o meu próximo e em bondade para com a obra do Senhor, em ação de graças para com o Senhor nosso Deus, em gratidão, de fato, de nada do que eu recebi valeu a pena, ou de fato eu não recebi nada do Senhor, penso que tenho, mas não tenho. Então a bondade do Senhor é um fator muito lindo nas nossas vidas. E nós precisamos nos relacionar com Ele nessa essência de bondade com o nosso próximo e com o Senhor nosso Deus. Amém? Então estamos encerrando mais um podcast Guild. Foi bastante tempo de conversa, né, dessa vez, Luquinhas. Deus vos abençoe, você que ouviu aí até o final. Ou você também ficou picotando aí, cortando os assuntos, com preguiça de ouvir. Brincadeira, mas talvez alguém fez isso. Mas que o Senhor te abençoe. Eu quero deixar aqui só uma mensagem. Jesus diz, e a Bíblia nos promete vivermos ou recebermos a vida eterna. Vida é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eterna quer dizer para sempre, sem interrupção. Então, vida eterna é ter Jesus, que é a vida, ou ter Jesus para sempre, nunca se afastar de Jesus. Então, quero que você coloque todos os seus esforços, os esforços da sua vida, toda a sua força, para que você tenha e receba a vida eterna. Renuncie o que for preciso, tire o que tiver que tirar, ou peça para o Senhor tirar o que tiver que tirar, sofra o que precisar que sofrer, mas não abra mão de viver com Jesus para sempre, porque isso é relacionamento com Deus. Amém, galera? Deus abençoe vocês. Até o próximo podcast Guild. Falou! É nóis, valeu, tamo junto.